Fala, time, boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no Facebook com a fera, Dr. Tiago Natalio. Daqui um minutinho também no Instagram. Vê se já está ao vivo, doutor, por favor, para você no Instagram. Vamos ver. Ainda não. Acho. Legal. Vou enviar o convite aqui. Por favor. Chegou. Chegou o convite? Chegou sim, tá habilitando aqui, pelo menos para mim já está indo. Perfeito. Um pouquinho lento, né? Acho que desconectou, doutor. Eu vou tentar te convidar dessa vez. Ok. Ah, você não está aparecendo aqui para mim. Você consegue tentar novamente, doutor, por favor? Sim. Ó, tá chegando o Wellington aí, a Vanessa. Marilene tá aí também. Obrigado pela presença, pessoal. Lá. Enviada a solicitação. Legal. Pronto. Fala, doutor, boa noite. Boa noite, meu amigo Jonatas. Boa noite a toda a sua audiência. Primeiramente, já gostaria de ficar agradecido pelo convite que você me fez, fiquei muito honrado. E tenho certeza que hoje teremos a possibilidade de conversar sobre diversos assuntos, obviamente todos voltados à área do direito condominial, essa área apaixonante. E vamos lá, vamos tratar dos assuntos. Perfeito. Doutor, eu que na verdade te agradeço aí, disponibilizar esse tempo. Não quero nem saber como é que tá a maluquice aí. Tanto que o seu telefone deve estar tocando, deve estar uma maluquice tremenda. A gente sabe que estamos lá de cá também, sofrendo um pouquinho, mais devagarzinho, nós vamos desenrolando aí, né? Primeiro, então, dar uma boa noite também a todos, agradecer a presença e realmente hoje aproveitar, estamos com a fera do outro lado aí, vamos ouvir um pouquinho da história dele, esse vasto conhecimento aí para nos auxiliar. Então, doutor, já de antemão já passo a palavra, para você contar para o pessoal um pouquinho da sua história, né? Quem é você, como é que você chegou em condomínio, como é que foi essa paixão no direito, por favor. A gente gosta de ouvir um pouquinho a história, né? A gente acaba chegando mais perto, às vezes a gente acaba não conhecendo as pessoas, né? A gente só sabe do trabalho, mas é legal conhecer o ser humano também. Então, queria ouvir um pouquinho da sua história, por favor. Na verdade, eu acho que sempre digo que tudo começou muito cedo. Isso desde criança já, em condomínio, entre aspas, sendo representante ali das crianças, né, como se fosse o síndico mirim, buscando ali argumentar mesmo até em assembleia, dizendo, ó, pessoal, vocês adultos, como podem? Vocês estão discutindo um monte de assunto que a gente não sabe nem o que vocês estão falando, mas, ó, a luz da quadra não está ligada, o parquinho está sem manutenção, os problemas estão todos acontecendo, e como que fica as crianças nesse condomínio? Isso já em reunião, em assembleia de condomínio desde pequeno. Então, a paixão, costumo dizer que ela já nasceu aí praticamente que junto. Posteriormente a isso, o doutor Elias, que é o advogado titular do nosso escritório, que fundou o escritório de advocacia voltado à assessoria condominial, ele sempre nos abriu bastante possibilidade de advogar em qualquer área, e aqui dentro do escritório tem outras áreas também, mas desde pequeno já
sempre voltado à área do direito condominial, com trabalhos voltados desde a época da faculdade, tratando sobre assuntos também polêmicos voltados à área de direito condominial. Posteriormente a isso, aqui dentro do nosso escritório, um bom relacionamento com diversos condomínios, administradores de condomínio, no qual nós vem prestando serviço, sempre de modo a trazer uma solução aos síndicos, aos condomínios, e buscando também atuar nessa vivência e também escrevendo bastante aí para diversos jornais e revistas, todos especializados nessa área. Atualmente também escrevendo, está para ser lançado um livro, junto com diversos coautores, que a gente vai inaugurar futuramente. Então, tem bastante história, tem bastante assunto, mas todos aí ligados à área do direito condominial, que é a especialidade do nosso escritório. Que bacana, doutor. Doutor, só uma questãozinha antes da gente seguir aqui. O pessoal está pedindo para que o senhor, se puder, por favor, ficar um pouquinho mais alto, né? Ficar um pouquinho, e no celular, se possível, da medida que o senhor conseguir, deixar ele na vertical. Vê se o senhor consegue de alguma maneira, por favor. Tá de ponta cabeça aí? Ele tá um pouco de lado para a turma. Vamos lá. Deixa eu só colocar um calço aqui, porque para variar esse fone aqui desse celular aqui, embora o fone não precisa nesse aqui, né? No celular. Não. Bom, vamos fazer o teste. Quer tentar? Veja aí, por favor. Conseguem? Já está dando um pouquinho de eco. Vê se você deixa ele no mudo, por favor. Deixa eu ver se eu deixo no mudo. Enquanto isso, eu vou dar um alô pro pessoal aqui. O Rodrigo chegou, o São Antônio tá por aí, o Lucas, Elô tá por aí, Poder do Hábito, Grande Gleidson, bastante gente. Dá um alô pro Fábio, pro Vitor, que também estão aí. Melhorou agora? Sim, sim. Agora o pessoal tá agora olhando para as duas câmeras aqui. Pronto. Robson chegando também. Bastante gente, doutor. Bastante gente, bastante amigos aí também entrando, prestigiando. Daqui a pouco eu vou deixar um abraço pro pessoal aqui, mas já adiantando também, diversas pessoas que nos seguem carinhosamente, seguem as nossas redes sociais, acompanha bastante coisa da qual a gente escreve, os pareceres, os artigos, e a gente sempre costuma dizer que muitas das vezes as pessoas se sentem tão distantes do advogado, mas costumo dizer que a gente está muito próximo mesmo. Qualquer problema, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, seja pelas redes sociais, pelo WhatsApp, tem o nosso contato, é só entrar e a gente bate um papo sobre o assunto, certamente, obviamente, voltado a condomínio, mas também temos aqui dentro do escritório outras especialidades, mas eu convido vocês que estão nos assistindo a, de fato, entrar para a gente conversar, independente do assunto. A gente está aqui para realmente trazer aí algum tipo de conhecimento, mas, acima de tudo, ter um bom relacionamento com as pessoas. Legal, doutor. Então, só recapitulando. Então, o senhor, na verdade, desde pequeno já foi embora, virou lá um síndico mirim, alguma coisa assim, e aí, enfim, até pelo nome do escritório, imagino que seu pai, né, já esteja na área, e você se influenciou, Foi mais ou menos nesse sentido? Exatamente. Aqui, na verdade, somos todos advogados, aqui a família inteira, somos 4 irmãos, pai e mãe, todos atuando na área da advocacia condominial, assessorando os condomínios. Que legal. Então, realmente, o assunto aqui, a gente respira isso tanto no trabalho, quanto até mesmo dentro de casa, num jantar, seja no sábado, no domingo, a gente está sempre falando de condomínio, até porque o condomínio em si, ele traz um leque muito grande. E hoje em dia ele é multidisciplinar, a gente consegue discutir qualquer assunto de qualquer área, e ele muitas das vezes se aplica a condomínio. Esses dias mesmo estava assistindo uma psicóloga falando sobre as relações, os conflitos dentro do condomínio, e em todas as outras áreas, hoje, os condomínios têm que ser vistos de um modo diferente. Por exemplo, aqui em São Paulo, há dados em que dizem que 50% da população ou mora ou trabalha em condomínio. Então, a gente precisa ter um olhar diferente. E a gente tem observado cada vez mais que as próprias leis em si, muitas das vezes, deixam aí a desejar no tocante a não falar do condomínio. Tivemos agora exemplos na pandemia,
diversas leis, decretos, e nenhum voltava ali a falar do condomínio, explicar se estava dentro ou se estava fora, se podia ou se não podia, deixando aí os síndicos aí uma situação bastante delicada, sem ter aí um respaldo, e, ou seja, não observou uma coletividade muito grande, uma sociedade muito grande, hoje bastante representativa. Se fôssemos falar em valor, por exemplo, aqui em São Paulo, há dados também de que o valor do montante das ordinárias de São Paulo é equivalente ao que o próprio prefeito administra com o IPTU arrecadado. Olha só. Seja, estamos falando de um valor expressivo. Sem dúvida. Quem não atua para condomínios, quem não trabalha com direito condominial, independentemente da área que está trabalhando, tem que olhar para o condomínio como um nicho diferenciado e, de algum modo, buscar trabalhar com esse público. Que legal, doutor. Poxa, então, eu tenho uma amostra grátis, né? Eu tenho um pai advogado, irmã advogado, mas vocês aí, o almoço deve ser aqui muito bacana. Só conflitos, né? É bom as discussões, né? Hoje em dia, na verdade, está todo mundo discutindo direito. E isso é bom, porque a gente está cada vez mais deixando o direito como uma ferramenta que é necessária para o dia a dia. A gente tanto fala que as pessoas têm que conhecer os direitos que têm, e isso, sem dúvida, é um fato. As pessoas precisam ter acesso ao conhecimento, ter acesso aos advogados, para que no dia a dia tenha condição de fazer valer os seus direitos, mas entender que, embora exista direito, também tem muitos deveres a serem cumpridos. Sem dúvida. Doutor, você não acredita, já tem dúvida para o senhor, nem começamos ainda, o pessoal já está perguntando. Vamos cortar um pouquinho assim só para a gente atender aqui o Lucas. Ele perguntou o seguinte, imagina até pela questão da pandemia, se o condomínio pode cortar a água do morador que não está pagando? Então, na verdade, Lucas, isso nem mesmo sem a pandemia. Durante, vamos dizer assim, um passado não muito longe, diversas empresas no mercado trabalharam com corte de água, corte do fornecimento, ou seja, interrupção. E nós temos percebido cada vez mais que esses tipos de penalidade, eles acabaram ultrapassando aí os limites da lei, chegando ao ponto até de imaginarmos uma linha de defesa, e essa tem sido a linha de defesa com maior segurança de que, ao fazer a interrupção do fornecimento de água, a gente estaria atentando até mesmo à dignidade da pessoa humana, de modo que esse corte ele passa a ser ilegal, é um meio vexatório de cobrança, faz com que a pessoa que tenha sido vítima desse corte entre com uma ação de indenização contra o condomínio. Então, esse corte, pela lei, pela jurisprudência, ele não é legal atualmente. Muito no passado fizeram, mas a recomendação é que não faça, principalmente nesses tempos que estamos passando de pandemia, onde necessitamos do acesso à água exatamente para a limpeza e toda a higienização que é necessária. Olha lá. Então, já, a primeira aulinha já vamos anotar aí. Então, nada de corte de água. Se você é síndico que estava pensando em fazer isso, nem pensar. E se você está como condômino, imagina o Lucas, tiver sabendo de alguém aí que foi cortado, pode falar que, eventualmente, o condomínio pode sofrer sanções graves, né, doutor? O que pode acontecer com o condomínio numa circunstância dessa, doutor? Então, a principal sanção seria o quê? A pessoa entrar com uma ação contra o condomínio, ou se defender num determinado processo que o condomínio tenha, chegando ao ponto de pedir uma indenização. Um dia atrás eu fui consultado por um síndico que ele queria fazer o corte, e nesse condomínio era um costume fazer, e nós, quando entramos, informamos que esse não era o recomendado, mas eles tinham como costume, e um dia veio dentro do meu escritório uma senhora, que ela estava gestante, e veio com uma criança, praticamente de colo, recém começou a andar, me explicou, falou a situação, eu não tenho a condição de pagar, mas como que fica? Estão cortando a minha água, eu estou gestante, preciso, obviamente, de me hidratar, tenho criança pequena dentro de casa, como que fica essa situação? Veja pelo outro lado, o condomínio, a dívida de condomínio ela é tão forte que um condômino que não venha pagar, ele chega ao ponto até mesmo de perder o próprio apartamento
pelo fato do caráter da dívida ser próprio rei, por ser uma exceção ao direito que todos alegam que seria eu não posso perder a minha propriedade. Então, realmente é uma situação aí que sai fora, que é um exagero e que isso não pode ser, de forma alguma, acontecer nos condomínios. Perfeito. Doutor, então aqui a gente já até entrou um pouquinho no nosso tema. Explica um pouquinho por que de um tempo para cá o advogado, enfim, a legislação, ela está tão forte no âmbito condominial. É porque, num primeiro momento, era aquele síndico condômino que ia dar uma força, né? Às vezes aquele senhor aposentado, aquela senhora que estava lá há mais tempo, o pessoal que tinha ali uma visão mais... Aí teve uma segunda etapa aí de síndicos que muitas vezes perderam o emprego, começaram a atuar, e aí de uns tempos para cá, de fato, eu vejo que o direito, os advogados têm tomado um protagonismo bastante significativo. Qual que é a importância que o senhor tem visto com relação ao direito para os condomínios? Na verdade, o que a gente... existiram aí já muitas campanhas, sempre de que uma pessoa ela tem que ter um advogado. Uma pessoa física, ela tem que sempre constar um advogado. Outras campanhas, e aí com bastante intensidade, sempre trabalhou a ideia de que uma empresa tem que ter um advogado. Hoje em dia, a gente, quando imagina uma empresa, a gente imagina, essa empresa ela tem um setor de contabilidade, tem um contador, tem um advogado. Até porque, para criar uma empresa hoje, o estatuto social, aqui em São Paulo, pelo menos, tem que ser assinado pelo advogado. Então, a premissa de que o advogado está presente na empresa é sempre muito grande. Agora, quando nós imaginamos um condomínio, a gente sempre parte do seguinte pressuposto. Muitos gostam de comparar o condomínio a uma empresa. Eu costumo dizer que o condomínio, na verdade, ele é muito mais complexo do que uma empresa. Uma empresa, numa sala, num conjunto de 40, 50 metros quadrados, em algum local aqui em São Paulo ou em qualquer outro estado, ele consegue ter um capital girando ali muito grande, mas com meia dúzia de funcionários. Agora, um condomínio, muitas das vezes com 100 unidades, 200 unidades, ou até mais, temos condomínios de 3 mil unidades, que gira certamente aí no decorrer de 2 anos, uma ordinária de 1 milhão, 1 milhão e meio, e só que ele conta além de contar com muitos funcionários, existem prestadores de serviço, existem diversas relações do dia a dia e mais, conta com os condôminos que estão todos os dias subindo e descendo. Condomínios aí bastante populosos, de 15, de 12, de 8, de 10, de 5 mil pessoas, 3 mil pessoas. Qualquer condomínio que você pegar aí hoje em dia, não muito grande, tem 1.000 pessoas circulando. Ou seja, a área comum do condomínio é muito grande e isso requer, isso expõe tanto o condomínio quanto a figura do síndico como representante legal, há um perigo que é comum, há um risco que é comum. Diante de todas essas circunstâncias e diversas outras que poderíamos enumerar aí a noite inteira, falando sobre as responsabilidades trabalhistas, direito civil, responsabilidade criminal, ambiental, previdenciária, tributária, então existem diversos direitos aí por trás disso que precisam ter um olhar diferenciado. Diante disso, a necessidade de como uma empresa precisa de um advogado, ao condomínio não é diferente. Condomínio muito mais, porque está lidando ali todos os dias com problemas que podem acontecer, e a gente sempre faz a seguinte observação. O síndico, ele, enquanto representante da coletividade, muitas das vezes só passando pelo cargo, nem exerce de forma profissional, não trabalha, não vive daquilo, muitas das vezes ele fica com um problema por conta de uma atitude que ele tomou que não teve o respaldo de um departamento jurídico, e esse problema leva ele durante muitos anos, por conta de um processo, muitas das vezes de contas ou um trabalho mal elaborado. Então precisa sim ter um departamento jurídico, e isso a gente não defende só o departamento jurídico, certamente defendemos que o condomínio tem que ter uma administradora de condomínio, que precisa ter um engenheiro para que faça e tome cuidado dos assuntos voltados à parte de engenharia, ou arquiteto também. Então, não é só o departamento jurídico, a gente precisa de uma estrutura. E essa estrutura envolve profissionais para que dê total possibilidade de diminuir os riscos. Perfeito. Até agradecer a Vanessa, que ainda comentou lá a parte dos inadimplentes.
Legal, doutor. E aí, em especial, nesse período de pandemia, que cada semana, como bem no início o doutor frisou, infelizmente o nosso poder público não está muito alinhado, né, não está muito afinado e acaba, de certa forma, esquecendo essa parte do condomínio que é tão relevante, como também o doutor bem frisou. E aí, claro, especialmente essa semana, onde essas notícias relacionadas à abertura, enfim, como que o senhor tem recomendado a parte da abertura das áreas comuns? Que caminho que o doutor tem adotado quando chega até o doutor esse tipo de questionamento? O primeiro ponto a ser analisado, a gente está vivendo um momento aí totalmente diferenciado, do qual a nossa geração, e até a geração dos nossos pais, não tem precedentes disso. Então, o primeiro ponto a se analisar é o seguinte: muitos discutem se poderia ou não ter feito o fechamento das áreas. Eu não gosto muito de discutir se poderia ou não poderia. Eu gosto de discutir se o síndico poderia sozinho fazer esse fechamento. Uhum. No tocante às leis em si, não existiu em nenhum momento, salvo raras exceções que de fato possa ter em municípios próprios ou até mesmo algum estado, mas não existiu uma lei que viesse impondo ao condomínio o fechamento da área comum. Exatamente por esse motivo, de que não existiu uma lei impondo o fechamento, é que agora, nesse momento e nesse pensamento de abertura, nós não podemos discutir se a gente precisa de uma lei autorizando a abertura. Até porque não houve lei que dissesse que precisaria fechar. O que aconteceu, na verdade, foi o quê? Foi um entendimento diante de um decreto de calamidade pública, diante de quarentenas decretadas nos estados, algumas leis e decretos municipais. Houve-se um entendimento de que o síndico poderia, junto com o conselho, fazer o fechamento. Mas não é que houve uma imposição. Tudo que foi feito até agora foi feito de forma totalmente aleatória. Tudo que foi feito de forma totalmente liberatória, não sendo obrigado a tomar aquela iniciativa ou aquele fechamento. Então, não houve lá nenhum momento que teve lá a imposição do fechamento. Então, agora, nesse momento, não precisamos de uma lei para impor a abertura. Agora, os condomínios tomaram os síndicos, através até mesmo dos seus departamentos jurídicos, tomaram essa medida com base, por exemplo, na autonomia que o síndico tem em relação a ser o representante da coletividade, buscando aí um cuidado à saúde dos demais condôminos, como um representante da coletividade. Então, esse síndico, lá desde o começo, com base e com apoio do conselho, que ajudou a dar legitimidade por conta da impossibilidade da Assembleia, é que houve esses fechamentos. Mas que agora a gente está partindo aí para uma reabertura, uma flexibilização, que agora começou a discussão da forma contrária agora, né? Por que e como que a gente vai fazer essa abertura? Entendi. Então, doutor, na sua visão, como não houve nada que obrigasse o fechamento, em tese não tem nada que ateste que ele possa abrir. Tudo foi meio que conversado, meio que por entendimento, chamado bom senso, que a gente bem sabe que em condomínio essa é uma palavra que devia ter sido abolida, enfim. Então, na verdade, agora cabe ainda mais parcimônia, né? Porque nós estamos numa situação bastante complicada. A gente vê que, na verdade, os números, que a gente também não pode confiar tanto assim, eles dizem que está aumentando, por outro lado, os governantes estão meio que abrindo, e nesse sentido, vou até pegar um gancho nisso e falar um pouquinho dos condomínios comerciais que estão num viés muito similar, porque, imagina, você tem lá o seu escritório, eu acredito até que o doutor, não sei se trabalha em condomínio ou não, mas enfim, às vezes tem um ar-condicionado central, e eu já estou tendo demandas nesse sentido. O conjunto A, ele gostaria que o ar-condicionado central funcionasse, e o síndico, por outro lado, querendo conter os custos ali. Como que o doutor vê essa dicotomia, né? Por um lado, o síndico visando ali, especialmente o condomínio comercial, que diferente do residencial, está com um fluxo bem menor, muito menos pessoas, vários empresários querendo conter gastos,
e um ou outro que, por alguma razão, às vezes pela natureza do trabalho, não estou falando nem dos essenciais, né? Mas os escritórios começaram a abrir agora. Eles querendo demandar ali alguns serviços do condomínio, vamos dizer, uma coleta de lixo, ou esse caso do ar-condicionado, que ele é mais envolvido com dinheiro mesmo. Como que o doutor vê esse tipo de situação? Na verdade, o que acontece? A gente tem que imaginar que, embora houve essa ideia, essa linha de um fechamento, ao mesmo tempo que nós tínhamos diversas pessoas que estavam externo ao condomínio durante o dia, passaram a ficar de forma interna, fazendo home office, etc., eles passaram ali, de fato, a consumir muito mais. Os condomínios, as contas em si, passou a ter um número bastante expressivo. Do outro modo, alguns pontos houve economia, como, por exemplo, uma demanda que tinha com a piscina já passou a não ter. A partir do momento que a gente começa a imaginar uma reabertura, uma flexibilização, que a gente está percebendo que isso vem acontecendo, vem como uma força externa, ela, da mesma forma como refletiu no condomínio no fechamento, ela vai refletir no condomínio na abertura. Uhum. Então, é natural que as pessoas cada vez mais caminhem aí para uma abertura. E essa abertura, o que a gente tem feito é o quê? É só tomar alguns cuidados. Tem condomínios que não houve fechamento de nenhuma área desde o início. Uhum. Eles conseguiram controlar a forma de utilização, conseguiram controlar por horário, locação, família, da mesma forma como a gente fez com o elevador. Uhum. Então, isso dá para acontecer. E nesse momento de abertura, a questão é, essa abertura também vai ser natural. De repente, não tudo de uma vez, mas que comece já a ter uma proatividade, porque os síndicos que optaram por fechamento absoluto, ou seja, desde o início, eles, embora cuidando ali da saúde dos demais condôminos, a gente sabe que por trás disso existe uma grande discussão. Se deveria ter fechado, se não deveria, e isso vai refletir onde? Vai refletir lá na próxima eleição. As pessoas que vão fazer a votação vão imaginar, mas como que foi o síndico no nosso condomínio? Ele fez o fechamento, mas como que foi esse fechamento? Esse fechamento foi autoritário? Ele buscou, de um modo ou outro, tentar conversar com os condôminos, dividir as decisões? Aqui não é questão de ter o mocinho ou não ter o mocinho, a questão é que a forma como foi feito, sendo feito o fechamento ou não, mas buscando dos próprios condôminos uma aceitação, buscando dos próprios condôminos uma concordância para tomar uma decisão, realmente é a situação, e eu acho que é o caminho mais adequado, até mesmo nessa volta. Que vai ter que ter alguma abertura, vai. Agora, se nós podemos, em algum condomínio ou outro, fazer uma abertura que ela vai ser um pouco de forma gradual, pode ser que em alguns condomínios seja necessário. Tem condomínio, por exemplo, aqui em São Paulo, de 3 mil unidades, 15 mil pessoas. É inadmissível a gente imaginar que a gente já pode liberar totalmente, de modo que vai, exemplo, 150 pessoas para uma piscina, vai de fato aglomerar e não tem possibilidade disso acontecer. Então, acho que tem que tomar um certo cuidado e a graduação e o equilíbrio aí é o essencial. E nesse sentido, doutor, enquanto ainda a pandemia está em vigente, tem muita gente, como o doutor citou, em casa. Então, muitas vezes, eu até tive a oportunidade essa semana de comentar sobre isso também, porque ao mesmo tempo que tem alguém lá que, por exemplo, está trabalhando, tem alguém que está no seu período de descanso e às vezes quer ouvir uma música um pouquinho mais alta, claro, nada excepcional, mas acaba atrapalhando o vizinho. Como que lidar com esses conflitos nesse momento, doutor? Falando até do aspecto legal, porque o aspecto humano seria o diálogo, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, nem sempre as coisas caminham para essa forma. No aspecto mais legal, como que o doutor vê esse tipo de convivência? Quando a gente para analisar o Código Civil e até mesmo as convenções, elas sempre se sustentam de que modo? Sempre a mostrar que aquele condômino que de alguma forma vai contra o sossego, a segurança ou a saúde dos demais condôminos, a ele cabe uma advertência e na reincidência uma multa. No momento em que nós estamos, eu acredito que podemos aplicar a norma, sim, mas o recomendável é sair advertindo e multando todas as pessoas? Entendo que não.
Eu acho que é um momento de fato, nós sermos mais tolerantes, ouvirmos mais, falarmos menos, aquelas regras básicas. A questão da empatia é muito importante, porque é exatamente a questão de se colocar no lugar do outro. A gente sabe que, ao mesmo tempo que as pessoas estão trabalhando dentro das suas residências, dentro dos seus apartamentos, também tem crianças que, muitas das vezes, o tradicional e o comum para ela era brincar dentro do apartamento, e se nós imaginarmos quem está invadindo a área de quem, são os pais que estão invadindo o dia a dia, o horário ali das 8 às 5, que as crianças brincariam. Então, acho que é um momento de realmente a gente conseguir trazer aos condôminos uma forma diferenciada. A gente ouve muito falar em política, aquelas políticas públicas. Ou seja, a gente tratar sempre ensinando, sempre de algum modo trazendo uma informação que possa, de fato, trazer sempre um modo de a gente conseguir resolver o problema de forma amigável, e não a gente sair judicializando por conta desse momento. A gente vai ter muitas multas que são aplicadas, e lá na frente vai se discutir se nós poderíamos ou não aplicar por conta do momento em que nós estávamos, que as regras não são claras, e que é inevitável que os problemas estão sendo bastante elevados, bastante aflorados. Sem dúvida. E nesse sentido, doutor, caminhando por essa linha, barulho em si, odor, são sempre notificações e multas que são complexas de viabilizar, porque se você não tem um decibelímetro ali, você não vai conseguir mensurar se aquele som que está incomodando o vizinho, isso normalmente já é complicado. Nessas circunstâncias mais ainda, odores, da mesma forma. Como que o doutor trata, nos seus casos, tanto reclamações voltadas para barulho, quanto para odores, enfim, discussões às vezes, né? Como que o doutor vislumbra? Entendi. Porque a gente sempre parte do pressuposto é o seguinte, existe aquele condômino que ele abusa do direito de reclamação, então, para ele nada pode acontecer, se a pessoa fazer qualquer tipo de barulho, para ele é um incômodo assim de forma diferenciada. Mas o que a gente costuma sempre aconselhar é o seguinte, a gente tem que ter como base, principalmente num condomínio, que a gente está falando aí de diversos condôminos, o número de reclamações que existe. Tá. Então, um exemplo, nós temos 4 apartamentos ali naquela plataforma, naquele andar. Chega ao ponto de somente uma pessoa reclamar da outra, e reclama a vida inteira, por qualquer motivo, por qualquer barulho. A gente está lidando ali com uma reclamação que ela não passou a ser um problema do condomínio. Ali a gente está entre um conflito de condôminos que muitas das vezes fica difícil provar, fica difícil a gente conseguir no dia de amanhã levar isso a cabo, levar isso a juízo, chegando ao ponto de conseguir uma eficácia num processo como esse. Então, o que a gente recomenda é o seguinte, tendo mais que uma reclamação, aí sim eu acho que é momento do condomínio interferir, entrando com uma advertência, na reincidência uma multa, mas essa questão é sempre muito difícil de tratar, porque um barulho, ele não necessariamente você consegue provar de onde vem. Então, para isso, a gente precisaria o quê? De provas. E um dos meios de provas que a gente pode imaginar, não necessariamente a gente vai imaginar uma pessoa com decibelímetro, um perito lá, mas pode ser uma prova testemunhal. Duas pessoas que estão reclamando do mesmo condômino, que saíram ali no seu hall, saíram ali no corredor e perceberam que o barulho vem daquela unidade. Ou muitas das vezes, quando a gente fala de odor, 2 pessoas que observaram que aquela fumaça saía daquele determinado apartamento. Então, um dos meios de prova que é também a testemunha, seria um caminho aí para a gente observar e a gente conseguir testemunhar. Conseguir uma prova, na verdade, né? Sim, que legal. O Mauro está dizendo que ele pede para o Honda dele verificar. Ele diz que em alguns casos a confusão é pessoal, então às vezes por alguma razão eu desgosto daquele meu vizinho, enfim. A Vanessa está dizendo que são conflitos difíceis. O Fábio está perguntando o seguinte, doutor, que em condomínios, agora o estúdio, que está bem em alta, né? Alguns proprietários acabam utilizando o espaço comum, né? Ali o salão gourmet, para receber os seus visitantes, né? A opinião do doutor com relação a isso, especialmente nesse período de pandemia. Qual que é a sua ideia com relação a isso, doutor? No tocante às visitas em si, nesse momento, tudo que diz respeito à área comum,
a gente pode sim sofrer uma certa limitação, e essa limitação ela acaba vindo do próprio representante do condomínio, o representante legal, que é o síndico, que conforme nós havíamos falado e conversado no começo, é sempre muito bom que ele tenha o respaldo do conselho, ou muitas das vezes o respaldo dos próprios condôminos. De que forma que ele vai conseguir o respaldo dos condôminos? Tenho visto diversos condomínios fazerem consultas, como se fosse no sistema de quiz, alguma coisa, algum tipo de consulta que você vê. Hoje em dia, enquete, me fugia a palavra. As administradoras, hoje em dia, a gente sabe que eles têm ferramentas, assim, para todo tipo de solução. Enviar um e-mail para todos os condôminos que já recebem os seus boletos, até mesmo pelo próprio e-mail, e buscar uma consulta desses condôminos, isso não é demais. A gente já faz, a gente já emite comunicados todos os dias, e a gente pode emitir um comunicado solicitando uma resposta exatamente para viabilizar a participação do condômino. Então, sim, essa é uma ferramenta que, nesse momento, por conta da pandemia, não tem como se tratar numa assembleia, mas quanto mais o síndico buscar dos seus condôminos um respaldo para toda atitude que ele tomar, sem dúvida nenhuma, vai ser o melhor caminho. Então, no momento em que o síndico faz uma restrição à área comum, a essa área, a gente vai ter certamente uma impossibilidade de se manter qualquer tipo de reunião ali. Então, quando se fala da área de dentro do apartamento, ou seja, da unidade autônoma, está tendo uma discussão muito grande, porque existe um projeto, que é o 1179, que e deu-se início no Senado, foi à Câmara, voltou ao Senado e já está junto ao presidente para uma sanção ou veto. Ele fala que o síndico poderá restringir as reuniões, e ele adentra ali até mesmo, supostamente, dentro das áreas autônomas, ou seja, dentro dos próprios apartamentos. E houve uma discussão muito grande, através de alguns deputados que até se manifestaram, dizendo, mas que tamanho de poder é esse que você dá ao síndico, chegando ao ponto de ele falar quem pode ou quem não pode, ou limitar um determinado número de pessoas. Isso é muito relativo, isso é muito aberto, isso é uma cláusula muito que certamente vai trazer, sim, problema quando nós imaginarmos síndicos que não se usarão aí de uma assessoria para poder aplicar uma determinada norma. Então, a gente vai ter um certo problema. Então, o que a gente aconselha, ainda que essa lei venha a ser aprovada, é que o síndico também se use novamente de muito bom senso, que tenha um respaldo jurídico, e que, diante de algo que venha a acontecer, a nós, não só ao síndico, como a todos os condôminos, cabe o quê? O direito de fazer uma denúncia. Se eu perceber que tem uma festa dentro de um apartamento com um grande acúmulo de pessoas, ou seja, uma aglomeração de pessoas que já é impedido por leis e decretos, cabe a nós entrar em contato com as autoridades sanitárias e policiais. Então, eu acho que tem que tomar um certo cuidado, e isso cabe a todo condomínio, mas chegar ao ponto de dar ao síndico esse poder de fazer ali uma limitação, quando a gente dá o poder do síndico, o poder ao síndico de restringir, como que ele restringe dentro de um condomínio na prática? Ele vira para a visita e fala, você não vai entrar? A gente já tem um certo problema ali. Então, é muito, muito delicado essa situação. Então, acho que cabe aí às autoridades policiais e sanitárias tomar as medidas, as denúncias, e caminhar por essa linha de raciocínio. Perfeito. O doutor comentou sobre a Assembleia, o Roberto fala que muitas vezes o condômino que reclamou não vai lá na Assembleia para validar o que ele havia reclamado. Rosa dando boa noite aqui, parabenizando. Doutor, então, até entrando no mérito das assembleias, as benditas assembleias virtuais, parece que amanhã que o presidente vai sancionar ou não, como que é a sua visão em relação às assembleias virtuais, doutor? Então, o projeto, vamos dizer assim, essa é uma discussão bastante grande. Até escrevi esses dias atrás um parecer jurídico acerca desse assunto, está aí nos principais sites voltados à área de condomínio, estando aí Síndico.net, Direcional Condomínios, Papo Condominial, circulou bastante. Que legal. Condomínio em Ordem. Então, o que a gente tem observado aqui, através desse parecer? O nosso direito, para resumir bastante, o nosso direito, ele é um direito que o nosso ordenamento é um ordenamento aberto. O que significa dizer que o nosso ordenamento é aberto? Esse ordenamento jurídico ele é o conjunto das leis.
Esse conjunto de lei, ele vai reger a nossa vida em sociedade. E quando se trata do direito privado, ou seja, do nosso dia a dia das relações civis, a regra é a seguinte, que quando a lei não proibir, em regra, tudo é liberado. Ou seja, se tudo pode, salvo o que a lei proíbe, eu teria que encontrar na legislação algum artigo que falasse que a assembleia de condomínio virtual é proibida. E isso a gente não encontra. Não existe um dispositivo legal que proíbe. Então, eu não preciso de uma lei como essa do projeto que venha dizer que uma assembleia virtual pode ocorrer. Porque isso eu já tenho certeza que pode. A questão é, se pode, ou seja, se a lei não proíbe eu posso, como que eu vou materializar isso na vida em condomínio? Como que eu vou legalizar isso dentro de um condomínio? Aí a gente vai ter que se remeter ao Código Civil. Lá no Código Civil tem um artigo, que é o 1334, que eu julgo assim, ser o mais importante no tocante às relações condominiais. Porque é esse artigo que cria a Convenção de Condomínio. E ao criar a Convenção de Condomínio, ele ao mesmo tempo já fala o que a Convenção de Condomínio determinará. Tendo ele 5 incisos, e o inciso 3º fala que caberá à convenção a competência das assembleias, a sua forma de convocação e o quórum exigidos para as deliberações. De modo que, se nós estamos tendo essa matéria voltada à assembleia, regulada na convenção de condomínio, qualquer alteração que eu faça no dia a dia, eu preciso o quê? Levar para a assembleia. E mais que isso, como se trata de algo que tratou na convenção, eu preciso alterar a convenção do condomínio. Então, eu defendo que podemos fazer uma assembleia virtual. Vamos tirar esse momento de pandemia. Ok. Saindo desse momento de pandemia, eu posso ter uma assembleia virtual? Sim, desde que eu tenha aprovado esse procedimento e totalmente legalizado dentro da convenção do condomínio. Eu não tenho isso previsto na convenção do condomínio. Então, você precisa alterar a sua convenção para fazer constar, porque é lá na convenção que tem que falar sobre as competências das assembleias, a sua forma de convocação, os quórums exigidos. Agora, vamos para o momento de pandemia. Eu não tenho uma convenção que fala sobre assembleia virtual, a possibilidade de assembleia virtual. Mas eu também não tenho a condição de chamar uma assembleia agora. Então, diante disso, diante do momento em que estamos passando, não há outra solução que não seja uma assembleia virtual, mas uma assembleia virtual que seja feita também com bastante cuidado. Ou seja, nós temos que imaginar que diversas regras da convenção do condomínio, elas se adaptam às assembleias virtuais. Por exemplo, vamos imaginar um chamamento de uma assembleia que tenha lá um prazo na convenção do condomínio de 10 dias. Eu não tenho dificuldade para entender e para aplicar essa mesma norma dentro de uma assembleia virtual. Mas eu tenho que imaginar que todas as normas eu vou ter que aplicar para uma assembleia virtual e aquelas em que houver alguma diferença, alguma disparidade, eu preciso, sempre agindo de modo diligente, abrir uma condição de forma abrangente, buscar ter também nessa minha coletividade a assembleia virtual. Então, eu vou ter que criar algumas normas através do edital para possibilitar essa assembleia. Então, a nossa recomendação tem sido que, diante de uma assembleia que seja necessariamente urgente, faz uma assembleia virtual. Vai dar certo. Os juízes em si, os julgados, eles não têm ido contra fazer. Embora já temos visto diversas assembleias que foram feitas de forma errada, não observando cuidados necessários, e já estão sendo anuladas. Como também são anuladas as assembleias presenciais. Claro. Então, a questão é como a gente vai fazer. Mas o que eu entendo é que, em tempos normais, sem dúvida nenhuma, a gente precisa alterar a convenção de condomínio. Esse meu artigo, ele foi para o site, ele foi para o Síndico.net e essas outras plataformas, salvo engano, no comecinho de maio.
Ok. Posteriormente a isso, a ABIC se manifestou através de todo o seu colegiado de juristas e etc., eles se manifestaram através do departamento jurídico, dizendo que eles confirmam o entendimento de que tem que passar pela convenção do condomínio, tem que alterar a convenção do condomínio. Nesse momento, é óbvio que não tem como, mas nos procedimento comum, isso é matéria de convenção e dependeria, sim, de uma aprovação. A gente sempre esbarra mais, como que eu vou aprovar uma alteração da convenção de condomínio? Aí eu pergunto, mas calma aí, se a gente não aprovar, se eu tenho dificuldade de aprovar, então eu faço sem aprovação? Ou seja, eu tenho que ter um quórum específico para alguma coisa, e porque eu não tenho, então eu não uso? Porque eu tenho dificuldade de ter o quórum, então eu simplesmente não vou se usar do quórum? Não, a gente tem que ultrapassar o quórum. A gente vai ter que, sim, reunir as pessoas, buscar procurações, achar caminhos para conseguir esse quórum. Porque o objetivo do Código Civil foi exatamente restringir algumas matérias a um quórum mais elevado para dar o quê? Aquilo que a gente busca no final, que é segurança jurídica. Perfeito. Doutor, nesse sentido, o pessoal está perguntando o seguinte, a Vanessa, se ela conseguiria fazer uma assembleia para destituir um síndico, né, nessa circunstância. Então, pelo que o doutor explicou, a resposta é sim, porém tem esse aparato. Mas qual que é a visão do doutor com relação a isso? Porque aí precisaria daquele 1/4, né, para convocar, exatamente, aquele rito, e enfim, ficar frágil no fundo, né, também. Como que é a sua visão, na verdade, com relação a uma destituição? Quando eu dizia que as assembleias que necessariamente são, vamos dizer assim, urgentes, que uma matéria é muito importante ser tratada, os condôminos, ou até mesmo o síndico, tem que se colocar à disposição de fazer, até pelo visto de a matéria ser urgente. E entre essas assembleias que eu julgo ser urgente, eu colocaria aí a própria assembleia de eleição, de destituição de síndico. Não colocaria qualquer destituição, porque nós sabemos que para destituição de síndico, o artigo 1349 elenca lá 3 motivos, que é a falta de prestação de contas, praticar irregularidades ou não administrar de forma conveniente. Dependendo do problema que está acontecendo, eu acho que é caso de chamar uma assembleia. Então, se nós tivermos ali indícios de um desvio de valores, a gente não pode esperar outubro, quando tudo terminar conforme o projeto, para a gente chamar uma assembleia. Eu acho que a gente tem que, os condôminos, fazer todo o procedimento formal que é necessário, chamar uma assembleia, se utilizar de uma plataforma, buscando o máximo de segurança e fazer a destituição. Agora, tem casos em que eu não faria a opção de uma destituição de síndico, mesmo tendo motivos. Um exemplo, o síndico não está administrando de forma conveniente. Esse administrar de forma conveniente é muito aberto. Então, um exemplo, o síndico que ele demora muito para atender os condôminos. Você manda um e-mail para ele, algo que seria admissível a ele responder dentro, vamos colocar bastante tempo, Numa semana, ele demora 40 dias para te responder. Tem pessoas... Então, diante disso, embora seja um motivo para uma destituição de síndico, porque ele não está administrando de forma conveniente, eu não julgo que compense, nesse momento totalmente, vamos dizer assim, delicado que a gente está, buscar uma assembleia de destituição. Então, acho que deveria ser algo totalmente, vamos dizer assim, realmente muito importante, algo que seja diferenciado, muito urgente para a gente se colocar diante de uma assembleia como essa. Lembrando que essas assembleias, elas precisarão no dia de amanhã, por não estar prevista na convenção, de uma ratificação. Ou seja, se você vai ter que ratificar no dia de amanhã, se você pode evitar fazer uma assembleia hoje, é melhor. E bem mais, a questão da insegurança jurídica, por não ser algo que está totalmente descrito, que está totalmente regulamentado na convenção de condomínio, a gente pode colocar o condomínio numa situação de muito risco. Então, se não for muito emergente, se não for muito urgente, não compensa fazer. Então, compensa aguardar. O questionamento aqui está sendo mais ou menos na seguinte questão, doutor. Vamos dizer o seguinte, então, eu acho que é muito relevante, acho que é muito importante essa assembleia, eu não quero correr nenhum risco,
eu convoco uma assembleia diante da impossibilidade de fazer a presencial, faço virtual para alterar a convenção. O doutor acha que isso é viável, é possível, é seguro? Não, aí só um detalhe. Essa convenção não vai ser alterada agora, porque a gente também depende de uma assembleia para alterar a convenção. Sim, então, nesse momento em que nós estamos, pode sim fazer a assembleia virtual, mesmo não tendo previsão na convenção. Porque outro modo não há para se fazer a assembleia. Então, é a forma que restou. E diante de uma emergência, a gente precisa chamar uma assembleia. A gente vai tomar todos os cuidados que são necessários. A título de exemplo, alguns cuidados que são necessários. Imagina que a gente tem uma assembleia que precise que tenha lá 8 dias para chamar uma assembleia, 8 dias de antecedência. Perfeito. Só que para a gente chamar uma assembleia que vai ser virtual, que a gente vai ter que dar um amplo conhecimento, a gente tem problema de cadastro, e-mails que chegam, que voltam, que vai para a caixa de spam. Ou seja, diante de uma assembleia virtual que envolve um procedimento totalmente diferenciado, e também dado na acessibilidade que você tem que dar a todos os condôminos para essa assembleia, seria muito razoável, ainda que não conste da convenção, e é por isso que tem que alterar a convenção, nós imaginarmos para uma assembleia da qual a gente nunca fez, que as pessoas vão ter que se adaptar, a gente aumentar esse período entre o chamamento e a assembleia, até mesmo para nós buscarmos os condôminos, de repente, um feedback se eles têm ou não essa condição. Então, uma título de exemplo, com 100 unidades. Hoje, um smartphone é muito comum nós termos. Claro. Mas tem pessoas que têm um celular que ele não tem esse modo avançado de teleconferência. Perfeito. Então, isso não seria, pode ser que também tenham pessoas que não têm acesso à internet. E nos condomínios, onde a gente tem visto assembleias virtuais, a gente tem observado que tem empresas que eles, lá na área comum do condomínio, de forma bastante separada, porque a gente está nesse momento, e quando a gente está fora da pandemia, a gente dá acessibilidade às pessoas que não têm internet para participar lá no salão de festas, colocando uma internet para que ele tenha condição. Legal. Ou seja, é muito recomendável que esse edital ele seja entregue com bastante dias de antecedência, até o ponto da pessoa imaginar o que, eu estou com uma certa dificuldade, eu preciso, por exemplo, de um celular que eu não tenha conexão. Por que não? Nós buscarmos incluir essa pessoa, que muitas das vezes é a exceção. Ação de som e etc. As questões que tinham para evitar problema. Tá, meu? No Facebook tá cortando um pouquinho, doutor, mas aqui no Instagram tô conseguindo te ouvir bem. Tá, daqui a pouquinho voltam lá no Facebook, né? Sim. Já tá próximo dele? Sim, né? Pode seguir aqui no Insta por enquanto, por favor. Pode seguir. Ah, perfeito, vamos seguir. Então, só para concluir esse raciocínio... Até bom, doutor, ter citado isso, só fazer uma observação. Nossa equipe já até colocou mais acima aí o link para o pessoal continuar, se quiser, lá no Facebook. Nós vamos colocar aqui de novo, porque o papo está muito bom e estamos aí faltando uns 5 minutinhos, mais ou menos, para terminar aqui no Insta. Então, por favor, doutor, conclua o seu raciocínio, depois eu vejo se dá tempo para a gente colocar as perguntas aqui da turma. Perfeito, mas terminando aqui o Insta, a gente volta a conectar ou a gente termina? Podemos voltar. Se o doutor tiver a agenda aí, vamos passar. Perfeito. Então, só para terminar aqui essa conclusão, eu acho que alguns conceitos já previstos na Convenção do Condomínio se adaptam de forma muito fácil a uma assembleia virtual. Outros,
a gente teria uma certa adaptação que seria necessária. Então, essa adaptação ela teria que ser feita via alteração da convenção de condomínio. Então, é um cuidado que tem que ser tomado. Nesse momento não será aplicado, a gente não vai fazer alteração da convenção, porque a gente nem tem essa possibilidade, mas é muito importante que a gente tenha essa consciência desses riscos que existem, para que no dia de amanhã a gente não seja, entre aspas, pego de surpresa. Porque no final de tudo, nós, enquanto advogados da área condominial, o que nós buscamos não é interromper uma forma de uma assembleia que seja virtual, não, muito pelo contrário. Fiz diversas assembleias, audiências esses dias aqui, tudo de forma virtual. Muitas das vezes tem condomínio aqui, por exemplo, que são 30, 40 quilômetros de distância para a gente chegar lá no fórum, que é aqui na Grande São Paulo. Eu resolvi o problema de dentro do meu escritório. Então, as assembleias virtuais, elas são importantes, elas são necessárias. É uma bandeira que a gente precisa levantar, porque, de fato mesmo, nós estamos vamos dizer assim, devendo para a comunidade condominial. A gente precisa avançar isso. Mas eu acho que tem que, sim, tomar muito cuidado. Não adianta a gente avançar o ponto e de forma irresponsável. Até porque nós, enquanto advogado da área condominial, o que a gente busca dar para os nossos clientes, aos condomínios, às administradoras que a gente acaba orientando, é segurança jurídica. Então, seria, vamos dizer assim, muito ruim a gente sair tudo perdendo o caráter da segurança jurídica e arriscando de qualquer forma. Não que não exista softwares e programas e empresas e profissionais muito bons para fazer esse tipo de trabalho. Tem diversos no mercado. Mas eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. Perfeito. Então, super esclarecedor, doutor. Vamos ver se a gente consegue ajudar aqui. O Newton está perguntando o seguinte: se a assembleia virtual não é proibida e a presencial não é obrigatória, se a administradora e o síndico fizerem uma virtual, mas se for transmitida dentro do condomínio, isso refresca alguma coisa na sua visão? Aí que tá. Ele diz: a assembleia virtual ela não é proibida e a assembleia presencial não é obrigatória. Em tese, a assembleia presencial, ela é sim, em tese, obrigatória. Existem temas a serem tratados que a gente depende de fazer uma assembleia. Quais são os temas obrigatórios? Eleição de síndico, no caso, a cada 2 anos ou 1 ano, conforme a convenção, prestação de contas, previsão orçamentária e alguma alteração do regulamento interno que for necessário. Ou seja, a assembleia em si é obrigatório ocorrer. A questão é, como que nós iremos fazer? A assembleia presencial, que é a tradicional, e eu acho que é algo que tem que ser valorizado. Vejo muitas empresas imaginando uma assembleia somente virtual. Ou seja, se nós estamos buscando dar acessibilidade, ou seja, trazer as pessoas que estão longe, nós temos dentro do condomínio pessoas que não têm o acesso, não têm a facilidade. A gente vai excluir essas pessoas de dentro do condomínio, tornando algo totalmente virtual. Eu acho que não é o caminho, porque a gente precisa manter o tradicional e, ao mesmo tempo, imaginar o virtual, abrangendo aí os dois públicos. Daí, eu defender que a assembleia ela teria que ser um espelho do que acontece na presencial, acontecer no meio virtual. Até porque muitos não estão considerando um direito que ele é muito importante, que quando a gente fala de um direito do condômino votar nas deliberações das assembleias, a gente não fala só pura e simplesmente votar. Porque se fosse pura e simplesmente votar, não precisaria fazer o ato da assembleia. Coloca uma urna lá no meio, coloca uma pergunta em cima da urna, e é sim ou não, e cada um passa lá. Não, a gente tem um direito aí também, que é o direito o direito assemblear, é o direito de participação, de deixar a sua opinião. É uma empresa que tem ali, supostamente, tentando trabalhar um paralelo, do qual você, entre aspas, seria um acionista, que você tem o seu direito de dar a sua opinião e até mesmo, diante da sua opinião, de convencer os outros. É por esse motivo que dentro de uma assembleia de condomínio, é muito salutar quando a gente percebe que um determinado condômino ergue a sua mão e exerce o seu direito de fala, de modo a uma linha que vinha sendo feita, ele fazer uma crítica pontual e modificar ou trazer uma ideia que
remete a todos um pensamento diferenciado. Então, não é simplesmente ir lá e votar, ou deixar uma mensagem no WhatsApp e falar, pessoal, vota aí que a gente já vai fazer a assembleia aqui agora. Não, não é esse o procedimento. A assembleia, perfeito, como até bem dito aqui pelo Dr. Miguel Zain, é um grande profissional da área de direito, que tem um livro excelente voltado à área de direito condominial contemporâneo, coloca que a assembleia tem que ser híbrida, ou seja, essa mistura, exatamente, mistura do que é o presencial com o virtual. Doutor, só fazer uma observação para avisar. Então, o doutor está com a agenda. Pessoal, se cair, faltando aí 10 segundos, nós vamos retomar aqui no Instagram e no Face ainda tá. Então, a nossa equipe já colocou aí o link, mas o doutor está com a agenda, ainda bem que nós estamos aproveitando bastante. A gente volta aqui para concluir esse assunto, tá bom? Então, está acabando um segundinho, a gente retoma. Perfeito, meu amigo. Só um momento. Ó, já caiu aqui para quem está no Facebook nos acompanhando. A gente vai retomar aqui o Instagram. Caiu no Instagram, isso mesmo. Caiu no Instagram, mas a gente já vai retomar aqui. Está sendo muito elogiado lá. Bastante pessoas participando. Tá muito legal. Vi alguns comentários, não consegui ver todos os comentários. Vamos ver se a gente consegue falar com a turma agora. Isso. Espera que dá uma travada. Enquanto isso, até para o pessoal do Facebook, as pessoas que estiverem nos acompanhando, querendo seguir a gente no Facebook, tá como Tiago Natália de Souza. A gente aborda diversos assuntos, certamente voltados à área de direito condominial, com bastante informação. Então, fica o convite a todas as pessoas, tanto no Natália de Souza Advogados, quanto Tiago Natália de Souza. Quem quiser me convidar, vai ser um prazer, me chama. Pode me mandar mensagem no privado, que a gente vai conversando. Vamos lá, estou fazendo o convite aqui no Insta. Acho que já vamos retomar. Fantástico. Como já era previsto, super enriquecedor, super fantástico. Bom, estamos de volta. Time, voltamos. A fera aqui, como vocês viram, né? Parece que é até fácil legislar. Vamos voltar aqui. Doutor, então se eu puder só retomar lá o raciocínio, o doutor estava falando a respeito da Assembleia Híbrida. Qual que é a sua visão em relação a isso? Exatamente. Então, concluía o raciocínio dizendo tão somente que nós precisamos imaginar uma assembleia que seja híbrida, de fato, ou seja, uma mistura entre o presencial físico e o presencial virtual, de modo que a gente consiga dar acessibilidade às pessoas. A gente sabe, tem condomínios, por exemplo, para quem não conhece, que eles são projetados para idosos. Então, imagina num condomínio que ele é projetado para o idoso, nós entrarmos com uma plataforma totalmente virtual, excluindo o presencial físico, e dizendo para eles assim, ó, a partir de agora, senhores condôminos que estão morando aqui nesse condomínio que é projetado para o idoso, não que há nenhum problema, eu tenho diversas pessoas e amigos que eu conheço, pessoas aí já idosas, a minha sogra, por exemplo, tô brincando, minha sogra eu já vou morrer quando chegar em casa. Cuidado, hein? Você tá brincando aí com uma parte que é perigosa. Não é nada, brincadeira. Brincadeira. Mas a gente tem diversos condomínios que são projetados para idosos que a gente precisa ter um olhar diferenciado. É como quando a gente fala de fazer um boleto que ele vai ser totalmente virtual. A partir de agora, o condomínio não manda mais boleto em papel. Tem pessoas em condomínio que quando a gente resolve tomar uma medida assim, excluindo as pessoas que ainda se usam do tradicional, a gente vai acabar, vamos dizer assim, agradando uns e desagradando outros. Perfeito. Então, eu acho que nenhuma medida tem que tomar um lado totalmente A ou totalmente B. A gente precisa ali de unir o tradicional com aquilo que seja aí totalmente mais dinâmico, mais para frente, e juntar os dois. Tem administradoras, por exemplo, que eles defendem uma ideia de uma gestão totalmente, vamos dizer assim, eletrônica, virtual, sem papel. Tem síndico que não se adapta a isso.
Tem síndico que se encontrar uma administradora assim, ou que se a administradora disser a ele que o procedimento a partir de agora é somente virtual, certamente ele vai sair daquela administradora de condomínio e não vai conseguir. Então, eu acho que achar um meio termo nisso daí realmente é muito importante para a gente conseguir valorizar o tradicional também. Nesse sentido, doutor, fica bastante claro que cada vez mais a palavra equilíbrio, ela tem que dosar aí tanto o síndico, o gestor, o administrador, o próprio advogado quando vem, porque o doutor deve conhecer alguns amigos da classe que também andam com os argumentos embaixo do braço, e aí fica difícil de você tomar alguma decisão. Então, para a gente chegar... tem até uma pergunta aqui, mas antes até da gente voltar, só para a gente alinhar essa questão da Assembleia Virtual, que a partir de amanhã aí, cada vez mais, porque existem muitos mandatos que foram prorrogados, né? Então tivemos essa colher de chá, vamos dizer assim. Os próprios bancos também ajudaram prorrogando. Mas, diante de tudo isso, algumas situações que, vamos dizer, para minha opinião, para a opinião do doutor, não sejam urgentes, mas para aquela comunidade ali, pode ter algum caráter de urgência. Então, de alguma maneira, qual é a dica que o doutor dá para quem realmente precisar fazer? Não, olha, doutor Tiago, para nós é muito importante que essa piscina, assim que acabar, a gente possa usar, preciso reformar isso, custa X, como é que eu vou fazer? Que dica que o doutor dá quando, na visão daquela comunidade, vai ser urgente? Primeiro ponto, partindo do pressuposto de que, de fato, é urgente, a gente trabalhando aí uma questão também de uma obra necessária, algo que seja voluptuário, a gente já indicaria não fazer, e quando a gente se trata de conceitos de voluptuário, útil, necessário, a gente sabe que o que é necessário existe respaldo, existe uma necessidade de ser feito, aquele voluptuário que seria aquilo que era para o mero deleite, ou para abranger um valor diferenciado, um valor agregado, isso já não conseguiria passar. Mas, tratando aí do que é urgente, eu acho que a pessoa que precisa fazer, o síndico que precisa fazer, ele, em primeiro lugar, precisa ir atrás de uma empresa que tenha um software para fazer uma assembleia voltada à área de condomínio. Assembleia por meio de WhatsApp, ou ferramentas que não são especializadas, não tem, é muito difícil você conseguir resolver uma situação. Então, buscaria uma empresa que seja de fato especializada no mercado. Isso envolve uma empresa especializada porque o software ele tem que ser preparado para aquilo. Não é um software que teria que ser preparado, por exemplo, para colher uma procuração através do próprio software, buscar uma identificação, teria que ser preparado para imaginar ali um sistema de segurança de quem passou por aquilo, por aquele software, por aquela reunião, quem não passou, quem conseguiu de fato ter a votação, se houve algum problema nesse ambiente virtual, por que aconteceu esse problema, o que decorreu, foi um problema da plataforma, foi um problema da internet. Algumas informações são importantes, até para que no dia de amanhã, quando contestado isso na justiça, a gente tenha a possibilidade do quê? De defender. Então, existem plataformas no mercado, não vou citar o nome de nenhuma aqui, por conta de que a gente conhece diversas, então um ou outro, mas existem diversas plataformas, diversas empresas que estão se especializando nisso. Aos que têm necessidade, sim, é necessário fazer. Agora, o edital de convocação dessa assembleia, principalmente nos condomínios em que a assembleia virtual não é um costume, ele tem que ser muito bem elaborado. O edital de convocação hoje em dia, por exemplo, vem com um link, que é simples, elementar para que isso possa acontecer, modo de como a pessoa consegue obter uma senha, um login e senha, todo o procedimento de chamamento, aquelas regras tradicionais de tempo e etc., dando possibilidade, muitas vezes até, da antecedência do edital, viabilizar que a pessoa tenha tempo de receber e, no caso de uma procuração, enviar uma procuração ao condomínio, que olha como que é complicado. Se nós irmos a uma assembleia de condomínio presencial, nos dias comuns, esquecendo a pandemia, e eu aparecer com uma cópia da procuração assinada ou com forma reconhecida, certamente eu não vou conseguir votar. Porque quem está lá do outro lado vai falar assim, desculpa, isso é uma cópia, a gente precisa de um documento original, vai colocar 1001 motivos.
Agora, quando a gente estiver na plataforma, o que chegar ali para a gente é cópia. Não tem o documento original chegando via plataforma. Perfeito. Existem algumas empresas que conseguem fazer um documento virtual, mas não é de acesso a todas as pessoas, não são todas as pessoas que conhecem, e também dependeria de quem está fazendo essa fiscalização, entender, conhecer esse software para saber se um documento virtual que seria tido como original. Então, tem muitos detalhes que tem que estar previsto onde? No próprio edital. Por quê no edital? Porque não tem previsão na convenção. Se não existe uma regra estabelecida na convenção, a gente vai precisar estabelecer algumas regras mínimas no próprio edital. Perfeito. Então, a importância do edital bem escrito, ela é elementar para que possa ter uma assembleia com menos número de problemas e incidências aí que possam acarretar uma anulação da assembleia. Que legal. Doutor, no meio da sua explanação, você até acabou entrando aqui na dúvida do Mauro, mas só para ratificar aqui, ele fala o seguinte: se porventura acabar a internet lá no meio, se porventura a energia faltar ou algo que o valha, essa assembleia ela vem a ser cancelada, ou se acabou só na casa do condômino, enfim, aí também não tem jeito, que aquele condômino também podia sair da assembleia presencial. Como que essas nuances elas acabam entrando na sua visão? Daí a importância de a gente ter o meio regulatório, ou seja, ter a previsão na convenção. Tá. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: estamos lá diante de uma destituição de síndico. Okay. Uma assembleia de destituição de síndico, embora não está lá no código, entre aqueles artigos que falam da destituição, o direito à ampla defesa e contraditório, que muitos não obedecem isso, não dando o direito do síndico se expressar e se defender, ele é um direito constitucional, que está previsto na Constituição. Então, diante de uma assembleia de destituição de síndico, vamos imaginar que a gente tem um moderador aqui. E a pessoa, na hora que, entre aspas, tem uma pessoa que vai fazer todas supostamente as acusações, vai levantar todos os problemas que foram levantados, todos os problemas que foram apurados pelos condôminos, e chegou o momento de defesa. Nesse momento, o síndico que está sendo destituído, buscando vamos dizer assim, uma linha de raciocínio para uma defesa, ele começa a iniciar uma fala e, de repente, ele mesmo desliga a internet dele, buscando ali dizer o seguinte: não me foi dado a possibilidade de uma defesa. Entendi. Diante disso, essa assembleia que foi efetiva, que terminou com a votação, não ouviu o meu direito de defesa. Como que a gente vai resolver essa situação? Então, tem alguns pontos que a gente tem que tratar, sim, em convenção de condomínio, de modo a colocar o quê? Exemplo, de quem é a responsabilidade diante de uma falta, de um problema de transmissão de internet, diante de um problema de sinal. Temos problemas de sinais de internet que pode acontecer individualizado, que pode acontecer sendo um fato público notório. Diante de como esse, nós admitiríamos, falar, ó, determinada região de São Paulo, ou determinada região do Brasil, do Sudeste, ficou sem uma internet, ou sem energia elétrica. Olha que legal. Está diante de um problema. Então, a gente tem que ter respaldos na convenção do condomínio, tentar fazer com que haja uma regulamentação na convenção, de modo a gente suprir esses problemas. Do mesmo modo, pode acontecer também que o moderador, que é os condôminos, vamos imaginar, nós advogados, a gente sempre imagina as coisas dando errado, ou as pessoas se usando de artifícios para fazer algo dar errado. Então, vamos imaginar que o moderador está aqui controlando a assembleia. E esse moderador está do lado dos condôminos, porque os condôminos foi quem chamou a assembleia, foi quem contratou a empresa. Aí a pessoa vai lá e, de má fé, derruba o síndico, que está sendo deposto do cargo. Ou seja, ele não conseguiu exercer o direito de defesa. E aí as pessoas vão alegar o quê? Falar, não, ó, houve ali um problema de internet, então por conta disso, a gente vai continuar com a votação e vai destituir. Então, da mesma forma como temos problemas que acontecem na assembleia presencial física, a gente tem diversos outros que vão acontecer na assembleia presencial virtual. Ocorre que na física tradicional presencial que a gente já tem os mecanismos de resolução de problema. Só que no meio virtual a gente não tem essa regulamentação.
Daí a importância dessa regulamentação. E por que é importante regulamentar na convenção? Porque se fosse numa assembleia comum, que não tivesse quórum nenhum para alteração, a gente hoje, não deu certo alguma coisa, muda na próxima assembleia. Ou seja, a insegurança política seria muito grande. Então, a gente poderia ter algumas regras importantes na convenção e dizer que outras, dado também a evolução da tecnologia, poderão ser alteradas por meio de regulamento interno. Perfeito. Que vai tratar especificamente da Assembleia Eletrônica, dando, assim, uma flexibilidade para que possa ter algumas alterações baseado em problemas e evoluções em tecnologias que, de fato, vão aparecer. Mas os problemas, eles serão enormes. O que a gente precisa é o quê? Regulamentação. Se nós tivermos uma boa convenção, com regras bastante claras, ou até mesmo, depois de aprovado em convenção, uma abertura para uma regulamentação em regulamento interno, certamente essas pessoas que buscarem o judiciário com problemas, dizendo a assembleia virtual nem está previsto na convenção, não terão guarida para isso. Perfeito. Deixa eu aproveitar e pegar aqui então, o Newton falando alguns aspectos positivos, né? Ele disse que nas assembleias virtuais que ele fez, foi uma participação de 80% e normalmente em torno de 20%, é um aspecto positivo. O pessoal da Next Auditoria mencionou que as assembleias virtuais, a tendência é que o número de procurações tenda a cair, concordo com essa visão, né? Em princípio o pessoal vai participar. O pessoal do Papo Condominial dando saudações, sejam bem-vindos. Então, eu concordo com essa visão do doutor, e aí, aproveitando que nós iniciamos aqui novamente, a gente vai ter tempo de explicar uma coisa. Estamos falando de mudar a convenção, mas a gente sabe que não é um trâmite tão tranquilo. Consegue explicar, doutor, como que é esse procedimento, aproveitando que nós reiniciamos, porque é uma explanação um pouquinho longa essa, por favor. Vamos dizer assim, vamos resumindo bastante. Uma alteração de convenção de condomínio, ela depende primeiramente de um bom planejamento. Tem pessoas que, quando imaginam uma convenção, e a gente fala isso muito em cursos, quando a pessoa pensa numa assembleia, ela pensa no dia da assembleia. Quando, na verdade, ela deveria pensar muito antes. É um planejamento de uma assembleia. E uma assembleia de alteração de convenção de condomínio, ela não é diferente. Nós sabemos que uma assembleia de alteração de convenção de condomínio tem um quórum específico já previsto na própria lei, que são de 2/3. Perfeito. Ou seja, tem quórum, a gente precisa obedecer o quórum. Esse é o primeiro ponto. Essa alteração da convenção, nós não chegamos com um texto pronto, ou um texto que foi, entre aspas, uma minuta, e a gente vai discutir tudo na Assembleia. Não. Muito antes da Assembleia, começa-se uma discussão através de uma minuta que é apresentada pela administradora do condomínio, digo, na pessoa do síndico. Começa a se discutir e buscar o quê? Pessoal, os nossos problemas são esses, mas existem outros problemas que vocês queiram nos apresentar, ou alguma dificuldade que vocês queiram alterar, alguma coisa do tipo? Chegando ao ponto de a discussão pré-assembleia ser tão intensa de que praticamente tudo já vai decidido para a assembleia. E quando se chama assembleia, é simplesmente para formalizar uma discussão que já existiu lá atrás. Então, diante de uma assembleia como essa, seja ela presencial ou virtual, aquele condômino que não participou de discussão nenhuma, quando ele levanta uma questão, por mais importante que seja, ou mais simples que seja, as pessoas já discutiram anteriormente. E diz a ele o seguinte, fala, você está levantando essa questão, você não participou da discussão, mas isso a gente já tratou. Agora, imagina que não tivesse tratado absolutamente nada. A gente ia ter que discutir artigo por artigo dessa convenção na Assembleia. Quanto tempo duraria essa Assembleia? E outra, essa formulação do texto da cláusula, que depende de um advogado, que também é outra bandeira que a gente levanta, de que as convenções de condomínio deveria ter um projeto que obrigasse a assinatura da convenção de condomínio ela ser feita por advogado. Não é nenhuma crítica, mas a gente sabe que tem diversas construtoras que, ao fazer uma convenção de condomínio, muitas das vezes é feita por um engenheiro, por um arquiteto, ou muitas das vezes, aí pensando no absurdo, que também é recorrente, é um copia-cola. Então, isso não pode acontecer. Da mesma forma como nós falamos no começo, que na abertura de uma empresa, o advogado tem que assinar o contrato social, o objetivo dessa assinatura é porque nós estamos trabalhando ali com direitos do sócio.
E num condomínio não é diferente. E no condomínio é ainda, vamos dizer assim, mais importante, porque envolve ali toda uma coletividade que é muito numerosa. Então, esse texto já iria pronto, já revisado pela advocacia, para chegar numa assembleia e dizer o seguinte: pessoal, a gente já discutiu bastante, hoje a gente veio aqui para formalizar, é óbvio que ninguém vai ser tolhido do direito de se manifestar agora, mas a gente já discutiu, os pontos são esses. Podemos aprovar? Ah, mas eu quero levantar uma discussão. Não tem problema, levanta uma discussão que agora é o momento. Mas muito mais fácil será essa aprovação. Então, começa muito lá atrás para poder chegar no dia e formalizar. A gente sabe que a convenção condominial, o cartório de registro dela é o cartório do registro do próprio imóvel, de registro de imóvel, e a gente vai precisar fazer essa alteração lá. Algumas convenções, elas colocam dentro do seu próprio corpo o regulamento interno, algo que a gente não indica, porque senão você amarra o regulamento interno de modo a não conseguir alterar com quórum simples. Sim. Antigamente, pela 4591, pela lei de condomínios, a gente tinha lá um quórum de 2/3 para uma alteração, podendo ter os 2/3, mas hoje, com o Código Civil, ficou muito claro de que a alteração do regulamento interno pode se dar por maioria simples. Lembrando que quando a gente fala de quórum, fica aí uma dica, a regra, o Código Civil, tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender quórum, mas acho que é algo muito simples. Nós precisamos entender a base, a estrutura do direito, para a gente conseguir adaptar qualquer tipo de norma ou para a gente poder conseguir estudar essas normas. Então, a gente tem que ir para a regra geral. Quando a gente se segura na regra geral da própria alteração de convenção, a regra geral é que, não tendo quórum específico na lei ou na convenção do condomínio, ou seja, um quórum diferenciado, uma maioria qualificada, a regra é maioria simples. Partindo desse pressuposto, a partir de agora, você síndico que nos assiste, quando você imaginar em chamar uma assembleia, que depender de algum tipo de quórum, que você suspeitar que tem quórum, você tem que achar esse quórum escrito. Se não encontrar esse quórum lá escrito, qual que é o quórum? Em regra, é maioria simples. Perfeito. Tem muitas pessoas que acabam confundindo, coisas que em curso a gente acaba tendo um pouco mais de oportunidade de explicar, e em uma aulinha a pessoa consegue entender de uma certa forma que não passa a ter dúvida mais. Mas a regra geral aí que a gente tem, a regra que está prevista na convenção do condomínio e na lei são sempre 2/3. E a gente precisa obedecer esse código. Maravilha. Então, só recapitulando, então na sua visão, fazendo essa alteração na convenção, a melhor forma de proteger essa assembleia virtual é deixá-la algum dispositivo que isso possa ser tratado em regulamento interno para facilitar as alterações possíveis depois? Como que seria essa alternativa? E até já aproveita, doutor, explica um pouquinho essa questão, porque realmente, quando nos deparamos com regulamentos externos que estão afixados na convenção, de fato é sempre um problema. E como que eu tiro esse regulamento de lá e consigo deixá-lo, vamos dizer, mais fácil de tocar? Porque a gente sabe que um condomínio, no início ali da vida dele, ele tem uma característica, muitas vezes são poucos condôminos, então faz sentido deixar um vizinho, um visitante entrar na piscina, depois de um tempo, quando já está mais populado, não tem sentido nenhum, porque senão os condôminos não vão utilizar. Então, de fato, o regulamento interno é um documento vivo, né, que frequentemente ali o condomínio tem que adequar. Então, duas questões em uma. Qual que é aquela sugestão que o doutor deu com relação a deixar ali a Assembleia Virtual prevista no regulamento interno, e como que eu tiro esse regulamento interno da convenção para que ele fique mais fácil de eu alterá-lo? Perfeito. Lembra que eu falei do artigo 1334, que eu julgo ele ser o mais importante? Sim. Se nós olharmos para aquele artigo e observarmos os 5 incisos que tem lá, a gente vai conseguir, no dia a dia, e isso independente da área que você esteja, você pode ser advogado, um arquiteto que trabalha na área de condomínio, o próprio engenheiro, administrador de condomínio, gerente predial, gerente da administradora. Entendendo esse artigo fica tudo muito mais fácil, porque lá a gente vai observar o que é competência da convenção e o que não é. Então, lá naquele artigo 1334, quando a gente observava lá o inciso 3º, ele falava que compete, ou seja, a convenção do condomínio determinará sobre a competência das assembleias, sua forma de convocação e os quórums exigidos para as deliberações. Sendo o atual Código Civil omisso em relação a qualquer tipo de quórum,
dentro dentro do regulamento interno, você pode criar uma norma. Então, as convenções de condomínios, muitas iam na linha da lei e diziam o seguinte: alteração do regulamento interno, 2/3, mesmo o texto sendo separado. Ou seja, você engessa uma alteração que ela deveria ser mais simples. Lembrando que a convenção de condomínio, diferenciando ao regulamento interno, a convenção trata das cláusulas estruturais, da estrutura do condomínio, e aí remete a 1.334, que fala o seguinte: ela vai tratar a convenção sobre a cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições, ela vai tratar sobre a forma de administração do condomínio. Aí a gente pode envolver o seguinte: o condomínio vai ter conselho consultivo ou vai ser conselho fiscal? Vai ter os dois? Muitas pessoas têm um conselho no condomínio que é fiscal e ele confunde com consultivo. O conselho consultivo não está previsto no Código Civil atual. Ele está previsto na Lei 4591. Ou seja, a Lei 4591 tratou do conselho consultivo, o Código Civil trata do conselho fiscal, mas pode a convenção do condomínio estipular que será consultivo ou criar o consultivo, será fiscal e criar o fiscal. Vai tratar também sobre a competência, as sanções que estão sujeitas aos condôminos. E lá no inciso 5º ele fala que competirá a convenção do condomínio tratar também sobre o regulamento interno. É nesse momento que muitas convenções dizem o seguinte: o regulamento interno será tratado por documento autônomo, documento separado. E a sua alteração dar-se-á, com base no inciso 3, que fala que a Assembleia competirá, aliás, a convenção determinará o quórum das deliberações. Perfeito. Que depende somente de maioria simples. Então, se nós temos um documento que é regulamento interno, que está junto com a convenção de condomínio, ao alterar uma convenção de condomínio, é nesse momento que eu vou extrair dele o regulamento interno. E eu vou colocar que será por documento separado, que será registrado no cartório de títulos e documentos, e a alteração dar-se-á por maioria simples, na forma do Código Civil atual. Porque o Código Civil atual, ele não disse que exista um regulamento, exija um quórum para o regulamento interno. E como a regra é, se não tem uma regra específica, se não tem um quórum específico, a regra é maioria simples, ficou muito fácil de ser resolvido. Então, a gente precisaria alterar a convenção de condomínio. Agora, tem um outro projeto que a gente falava muito, quando a gente falava, antes da pandemia, que era de alteração da convenção de, aliás, que era de assembleia virtual. Sim. Era, assim, o maior projeto que a gente tinha, que é, nossa, um dia vai sair e vai tudo facilitar e a gente vai fazer assembleia virtual. Nem existia esse 1179. Sim. Esse projeto é o 48 de 2019, que foi da autora foi a senadora Soraya. E ela dizia o seguinte nesse projeto: ela criava a possibilidade de uma assembleia virtual. Ela falava, na verdade, que poderia ser a assembleia virtual ou um outro meio de você buscar o voto da pessoa. Ela tratava uma assembleia como: eu inicio uma assembleia hoje, eu não fecho essa assembleia, eu consigo buscar dos demais condôminos os votos e trago a essa assembleia que vai ser retomada e vai fechar. Ou seja, não é nem uma assembleia virtual necessariamente, pode ser uma assembleia que ela seja aberta, aquele conceito de assembleia aberta que a gente tem. Hoje a jurisprudência, observe, esse projeto resolveria o problema que a gente tem hoje. Porque hoje a jurisprudência é o seguinte, que toda assembleia aberta que visa pura e simplesmente alcançar um quórum, ela é passível de anulação. Olha porque só. O objetivo foi buscar o quórum. Então você abre uma assembleia e fala: vamos ficar com uma assembleia aberta? Então vamos buscar quórum, começa a bater na porta de todo mundo. É exatamente esse projeto, ele vem para regularizar esse tipo de situação. Mas ainda que esse projeto tivesse hoje em vigor, se já fosse lei, ele não resolveria o nosso problema atual. Por quê? Porque um dos artigos do projeto diz que ele só serve para as assembleias em que nós temos um quórum diferenciado, um quórum exigido, exemplo, 2/3, 3/4, 3/5.
Então, ele só serviria para esse tipo de assembleia que o quórum é elevado. Para a assembleia de síndico, aprovação da previsão orçamentária e prestação de contas, esse projeto já não resolveria. Ele continuaria sendo assim, ou seja, mas ele resolveria e muito para nós alterarmos a convenção de condomínio, porque daria a possibilidade de a gente fazer essa assembleia aberta que é tão questionada hoje, ou até mesmo uma assembleia virtual. Então, se esse projeto tivesse já aprovado, hoje ficaria muito mais fácil de nós alterarmos a convenção ou tratarmos de algum outro assunto que dependesse de um quórum específico, um quórum diferenciado, um quórum mais rigoroso. Nesse sentido, doutor, até concordo com a sua visão anterior, que a Assembleia Aberta ela vai entrar naquela da urna, né? Porque eu não vou ter a deliberação. Embora, né, quem está lá na linha de frente, naquele recorte ali da Assembleia, às vezes não é tão legal o debate, mas para a comunidade como um todo, aquele debate é excelente, porque nós temos aquela visão, né, de a maioria, mas vamos dizer que não, num condomínio seja a minoria de pessoas que têm filhos pequenos. Por essa razão, por só deles serem minoria, eles vão sempre perder aquelas deliberações, que nessa visão seria o caso, né? Então, muitas vezes é um parquinho que querem fazer, ou qualquer exemplo, né? Colocar grama sintética ali para as mães não ter que lavar tanta roupa, ou os pais, que agora tá todo mundo, né? Não existe mais isso, né? A democracia, o que é bom, né? Tá todo mundo agora metendo a mão na massa e fazendo tudo, trabalhando fora. Então, nesse sentido, essa assembleia aberta, ela favorece esse tipo de situação. Até brincaram aqui, né? Bate em porta. Eu acho que até conseguimos aqui já esclarecer a Joelma com relação à prestação de contas. É possível, sim, ser feito, Joelma, através da Assembleia Virtual, porém, como o doutor explicou há pouco, existem alguns trâmites aí para que essa Assembleia Virtual funcione, tá? Então, doutor, nesse sentido, essa Assembleia Aberta, ela teria esse viés também, né? Porque acabaria entrando praticamente só como a somatória de votos. Até acho pertinente, então, que tem esse entendimento de que eu pessoalmente, tá? Agora é uma visão minha, todas as vezes que os síndicos me consultaram a respeito de deixar a Assembleia aberta, eu fui contrário, busquei outras alternativas, então fizesse um trabalho anterior, né, para que motivasse aquele pessoal, que comprasse pizza, enfim, alguma alternativa para levar essa turma lá, do que deixar em aberto, porque entra nessa esfera, né? Muitas vezes nós pensamos na coletividade, mas não é só a maioria, né? O condomínio é para todos. É lógico que tem uma tendência ali para a maioria, mas às vezes tem a turma do futebol também, que não são menos importantes, tem a turma da academia, tem pequenos grupos dentro do condomínio que também precisam ser atendidos em alguma esfera, né, doutor? Exatamente. Observe só um detalhe. Se nós tivermos isso em projeto, numa lei especificamente, a gente pode até, essa questão do direito assemblear que eu falei, tudo está abaixo da lei. Se nós se tivermos uma lei que seja federal, que ela trate sobre o assunto da Assembleia, modificando totalmente esse procedimento que a gente tem hoje, não tem problema. Por quê? Não seria inconstitucional porque a lei deu a possibilidade. Nesse artigo, como não existe a lei hoje, e as pessoas muitas vezes tentam deixar uma Assembleia aberta com o puro objetivo de alcançar um quórum, eles estão, entre aspas, fraudando. Estão tentando achar um caminho por conta de um quórum que não se alcançou. Mas esse projeto, por exemplo, olha o que ele dizia aqui no artigo 1353, que seria uma alteração do próprio Código Civil. Ele dizia o seguinte, ele diria o seguinte, quando aprovado: quando o quórum especial, acaso exigido pela lei, não for alcançado nas convocações presenciais, a correspondente deliberação poderá ser tomada posteriormente mediante votação eletrônica dos condôminos em segmento virtual da reunião, desde que, aí vem lá algumas exceções. Certo. Ou seja, o objetivo era exatamente não ter uma ilegalidade em deixar uma Assembleia aberta. E aqui no caput fala, já começou dizendo o seguinte: quando o quórum especial, acaso for exigido. Então não serve para quórum simples. Então a gente está falando de quórum especial. Então esse projeto serviria para esse tipo de situação. Esse projeto, quando ele fala da Assembleia Eletrônica, ele é muito mais importante do que o atual, que é o 1179, que está na mão do presidente, que pode ser aprovado, que a gente diz o seguinte: eu não preciso de uma Assembleia, de um projeto que fale, eu posso ter uma Assembleia virtual. Isso, como eu disse, isso a gente já sabe. O que a gente precisa é de regulamentação.
E eu também não aconselho nós regulamentarmos através de lei, porque nós temos condomínios de 5 apartamentos e nós temos condomínio de 3.000 apartamentos. Eu não posso imaginar uma regulamentação que venha por parte da lei e ela dê total aplicabilidade e eficácia num condomínio de 5 unidades, como num condomínio de 3.000. É por esse motivo que, baseado na autonomia da vontade, no poder do contrato entre as partes, que é fazendo a convenção de condomínio, é que nós temos que ter uma regulamentação específica para cada condomínio. Perfeito. O Código Civil, ele criou a convenção de condomínio exatamente para mostrar cada condomínio vai se adequar a um sistema, com leis próprias, com autonomia da vontade, porque a gente não está falando de algo que é público, a gente está falando de algo que é privado, pertence aos condôminos. A gente não está falando do bem público, a gente está falando do bem privado, então cabe a nós regularmos a forma como nós vamos querer. Vai ter condomínio, por exemplo, que vai entender o seguinte: eu acho que na convenção nós vamos adotar um sistema de voto que ele seja por certificado digital. Ou seja, é um modo que ele é caro, mas que dependendo do tipo do condomínio, do local, do padrão social, seja muito melhor para determinadas coletividades. E eles podem, entre eles, decidir dessa forma. Outros dirão o seguinte: não, pessoal, para a gente basta um sistema de login e senha, que também é seguro, que também é admissível. Para aquele condomínio de 5 unidades, eu não posso vir com uma lei que vai me impor um procedimento de uma assembleia virtual excluindo a tradicional. Por quê? Eu vou falar com 5 unidades, de repente eu posso conseguir algo muito mais simples. Então, cada condomínio tem uma situação. Cada condomínio a gente precisa adaptar isso em convenção. Mas, por exemplo, esse projeto, quando eu falo de regulamentação, ele regulamentava muito mais, que ele dizia em um artigo dizendo o seguinte, que deverá o condomínio proporcionar aos condôminos acesso à internet. Ou seja, de modo a não excluir outros condôminos. Imagina que você não tem internet no seu prédio, no seu apartamento, você nunca dependeu disso, você vai lá no seu condomínio somente, praticamente, para dormir, e você vai lá para a assembleia, obviamente, como se fosse, né? Mas vamos imaginar. Então, aí você tem que ter uma internet dentro do seu apartamento, porque o condomínio resolveu fazer um sistema totalmente virtual e não te dá acessibilidade ao tradicional. Então, isso é matéria de convenção de condomínio, a gente precisa regulamentar lá. Quando eu falava da convenção de condomínio, eu abria a possibilidade para nós tratarmos isso em regulamento interno, é para flexibilizar as normas e ficar um pouco mais fácil a alteração, mediante a demanda da tecnologia que cada dia se altera. Então, a gente teria que aprovar em convenção de condomínio, porque é matéria de convenção, tratar alguns assuntos elementares, os mais importantes, e a maioria dos outros deixar em regulamento interno, que fica mais fácil de se alterar. Perfeito. O Mauro está dizendo que ele gosta muito da Assembleia Presencial, e o Roberto está fazendo uma pergunta pertinente em relação ao que o doutor citou por último aqui. Então, ele acredita que a lei deveria dar a base, mas como é que o judiciário vai conseguir mediar se a convenção do condomínio A determinou, por exemplo, que foi no certificado digital, como o doutor deu exemplo, e um outro fez um outro tipo de determinação? Como seria esses julgamentos, né, dessas diferentes formas? Como que seria isso, doutor, na sua visão? Perfeito. Obrigado pela pergunta, Roberto, um grande amigo, dono de uma administradora, que tem um excelente trabalho aqui também. O que acontece? Da mesma forma como nós temos regras específicas para nós advertirmos um condômino, nas convenções de condomínio a gente sabe, tem algumas que falam o seguinte, que precisa dar uma advertência para aplicar multa. Outras falam, tem 2 advertências para aplicar multa. Outras falam que existe, que é admissível uma advertência verbal. Outras falam da multa, na reincidência, uma multa com dobrada. Então, da mesma forma como nós já fazemos isso na aplicação das multas, e o próprio Código Civil nos deu esse poder, através do artigo 1334, de nós nos regularmos, o juiz vai julgar com base na Constituição, nas leis, no Código Civil e na Convenção. Que a Convenção é o quê?
o órgão, ou melhor, a convenção é o que foi definido pelos condôminos em Assembleia Geral, quais seriam as regras que nós teríamos dentro daquele condomínio. Então, é muito importante a pergunta do Roberto, mas ela é muito, vamos dizer assim, facilmente resolvida, porque hoje a gente já tem essa solução e a gente já tem essa demanda na aplicação de multa, por exemplo, como em qualquer outra questão voltada à área condominial. Tudo está na convenção, e a convenção é o local, entre aspas, entre aspas, o espaço que a gente tem para definir as nossas próprias normas, desde que essas normas não vá contra a própria legislação. Que legal. Ô, doutor, até a enfermeira Mari Teixeira está presente aqui, bastante gente elogiando aí a didática, tudo. Doutor, acredite você ou não, já estamos há 40 minutos na segunda parte da live. O que eu queria te pedir? Rápido, né, meu amigo? Rapaz, que papo gostoso, que legal. Então, doutor, até o senhor citou algumas vezes aqui ao longo do processo, que obviamente que num curso consegue se aprofundar melhor. Se eu quiser fazer um curso com você, doutor, como que eu faço? Então, a gente até está com uma grande novidade aí. A gente teve curso presencial durante bastante tempo e a gente está entrando agora numa plataforma que vai ser virtual. Que legal. Pessoas que desejarem, que quiserem fazer o curso, eu peço inicialmente que enviem um e-mail para a gente vai ter um site onde a gente vai conseguir, de fato, mostrar, apontar como que é o trabalho. Vou até adiantar aqui, com a permissão do grande Jonatas, a gente está fazendo em conjunto aí uma parceria, de modo a conseguir levar o curso que eu já tenho, que é o curso somente da parte jurídica, aos síndicos de todo o Brasil. Não somente aos síndicos, mas também, certamente, a todos os operadores da área condominial, sejam eles trabalhando em administradora de condomínio, com os diversos setores que tem lá dentro, desde gerente, assistente de gerente, até mesmo aos síndicos, subsíndicos, conselheiros. Vai ser um curso bastante abrangente, de modo a, de fato, tentar entregar um conteúdo que te dê solução no dia a dia. Conheço diversos outros cursos, tenho diversos amigos que têm cursos excelentes também. A gente tinha um modo que ele era físico, que ele era presencial físico, então a gente está inovando nessa parte também, aproveitando esse momento, que infelizmente é um momento de muita tristeza, mas que a gente está tendo que se adaptar a outros modos de viver. Condomínios não tem sido diferente, a advocacia não tem sido diferente, mas já era algo que a gente já conversava já há um tempo e que estamos conseguindo implementar agora, e futuramente a gente vai deixar aí os links para que vocês possam entrar no curso, se inscreverem, e a gente consiga falar de um modo para o Brasil todo, que a gente tem viajado bastante também. Diversas pessoas que estão longe sempre me perguntam, mas você não tem um curso, seja online, e etc. E eu sempre falo, estamos preparando, estamos pensando, mas agora chegou um momento, e tenho certeza que com a ajuda do Jonatas a gente vai conseguir implementar de modo a dar essa acessibilidade a todos. Doutor, que maravilha. Para nós, é uma alegria, uma honra, realmente, como viu que gostoso, né? Então, se você que vier fazer o curso, vai ver, ó, é papo fácil, embora o doutor, super bagagem, família de advogados, você vê que a linguagem é simples, é acessível, quer dizer, estamos aqui todos nós aprendendo, então, ó, 2 horinhas passou assim, ó, então, você imagina ter a dedicação do doutor, todo o conhecimento a seu favor, e para nós é uma grande alegria abarcar esse projeto que é fantástico, e a gente acredita que a gente quer levar também isso, né, adiante. Você imagina, existem pessoas, como o doutor bem citou, né, até o judiciário está lançando mão de fazer audiências virtuais, e o que possibilita, né? Como tudo na vida, se encontrarmos o equilíbrio adequado, nós vamos achar o ponto ideal, né? Então, existe a parte presencial, que existem certas coisas com abraço, um aperto de mão, aquela troca de olhares, isso nunca vai mudar. No entanto, existe também a facilidade, que nem o doutor está na residência, eu estou na minha, estamos aqui compartilhando conhecimento de uma maneira sem deslocamento, sem o trânsito, sem alguns custos. Então, tudo na vida tem esse aspecto, né? Então, de fato, é uma grande alegria para nós receber o doutor na casa, sinta-se mais do que nunca em casa, é muito, muito satisfatório ter um profissional do gabarito do doutor no nosso time. Eu que agradeço mais uma vez, e fica aí o convite a todos que nos assistem, pessoas que já acompanham o nosso trabalho há muito tempo, o curso em si, até para as pessoas que já fizeram de forma presencial.
ele vai ser muito importante porque olha o tanto de mudanças que nós tivemos em tão pouco tempo. E uma coisa é certa, essa pandemia, ela está mostrando para nós que teremos algo muito diferenciado daqui para frente. A questão é, o que nós vamos ter que alterar pós-pandemia? Então, sem dúvida nenhuma, deixo aqui a informação de que vai ser um curso que a gente vai tratar sobre pandemia, os momentos que nós estamos passando, mas nós vamos se preparar para o futuro, se preparar para o pós-pandemia e os cuidados que a gente vai ter que ter, que não são poucos. Dentro da área de condomínio, a gente sabe que tem diversas questões que muitas das vezes são como dogmas dentro do próprio direito. A título de exemplo, quando nós perguntamos qual que é o quórum, a gente falou tanto de quórum aqui, Sim. A gente pergunta qual que é o quórum para uma alteração de fachada, na nossa cabeça, cada um de vocês que estão nos assistindo, vem sempre na mente alguma coisa muito elevada. Calma aí, alteração de fachada, então cuidado. Essa alteração de fachada deve ser unanimidade, devem ser 2/3. Vem algum certo cuidado, vamos dizer assim, que muitas das vezes a gente foi sempre respondendo a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente fala assim, os condôminos não podem votar nas assembleias. Isso é fato, todos nós já sabemos. Mas será que ele não pode somente votar na assembleia? Será que existe alguma outra penalidade? Uma coisa que a gente discute bastante, será que ele pode será que ele pode ser impedido de participar da assembleia? Que há uma discussão muito grande acerca disso. Sem dúvida. Se nós lermos o artigo 1335, que fala sobre os direitos dos condôminos, numa interpretação simples, gramatical, você vai ver que o mesmo artigo que fala que ele não pode votar nas deliberações das assembleias, também diz que ele não pode participar. Ou seja, a gente guardou uma parte do artigo, mas a gente não guardou uma outra que também é muito importante. Não estou mostrando aqui ou apontando que você já tem que proibir, não. Existe uma discussão por trás disso que a gente pode aprofundar sobre esse assunto. Mas eu pergunto, um condômino que entra numa assembleia e, sendo ele um inadimplente, diz o seguinte, eu sou candidato a síndico, qual que é o argumento que você tem para falar o seguinte, não, você não vai ser candidato a síndico? Tenta pensar em algo assim. O que a gente vai tentar fazer no curso, como a gente já vem fazendo há algum tempo, a gente vai mostrar que tem resposta para tudo, mas você precisa entender a estrutura do direito para que você consiga responder. Porque no dia a dia, nas assembleias, os síndicos, sejam os síndicos, advogados, os gerentes, administradoras, eles estão sendo instados ali a responder na hora. Não tem que deixar para depois. É assim, você é o meu administrador, você é o meu gerente, eu te pago para isso. Então você tem que me dar resposta. Você é o meu advogado, então você tem que ter respostas. E numa assembleia é tão dinâmico o que acontece que a gente precisa ter estrutura para responder. A gente não sabe, vai ter casos em que a gente vai se deparar com algo que é novo. E diante do novo, como está sendo essa pandemia agora, eu tenho que ter bagagem, eu tenho que ter estrutura para eu pensar de forma estrutural e chegar numa resposta. Voltando na questão do quórum, e aí vai ficar como um chamariz, tirando a convenção de condomínio, que a convenção de condomínio ela pode tratar sobre quórum. Lá pode falar o seguinte, o quórum para alteração de fachada é unanimidade, ou são 2/3. Mas tirando a convenção de condomínio, sendo omissa, qual que é o quórum? Aí eu pergunto, está escrito em algum local na lei o quórum para alteração de fachada? Aí eu te desafio, onde está escrito que é unanimidade? Na lei. Onde está escrito que são 2/3? A resposta é a seguinte, não está escrito. Então, se não está escrito, como que a gente vai resolver? A regra não é maioria simples? Mas isso é só algo do qual a gente pode discutir. Que algo legal. Que parece ser muito simples, porque a gente já tem uma resposta montada, mas existe uma discussão muito profunda acima disso. Tem muitas pessoas discutindo a forma de pagamento da cota de condomínio, se ela deveria necessariamente ser por fração ideal, sendo que nós temos num terraço
um condomínio, um apartamento de um duplex, que tem lá 3, 4 pessoas que gastam mesmo que o outro apartamento tipo, que também tem 3, 4 pessoas. Existe uma discussão muito grande acerca disso. Não que isso seja certo ou errado, não estamos entrando nisso. Mas o importante é a gente discutir e abordar esses assuntos. E dentro dessa área ainda, falando sobre sindicância profissional, sem dúvida nenhuma, e já deixando claro aqui, num curso como o nosso, a gente não vai te formar um síndico profissional em 10 horas. Em nenhum curso desse que você observe que tenha 10 horas, ele vai te formar um síndico. Até e nem advogado, né, doutor? Nem advogado, né? Exatamente. Mas o objetivo, a proposta do curso em si, é nós aprofundarmos o assunto de modo a te mostrar que, primeiro, existe um caminho que para muitos tem sido de fato promissor. A gente sabe, quando a gente fala algo promissor, não é que todo mundo que entrar vai conseguir. Existe dedicação, exige estudo, exige experiência. É um mercado que seleciona bastante, mas existe sim um caminho que pode ter um olhar diferenciado, principalmente para você que já é síndico há muito tempo, que já faz de forma voluntária. Por que não imaginar fazendo algo como um trabalho? Então, fica o convite para todos vocês que estão nos assistindo, e certamente a gente vai conseguir ter um bom bate-papo e se aprofundar bastante em todas essas questões, falando aí sobre diferenças, caminhos, como se portar dentro de uma assembleia de condomínio, de modo a tentar mostrar o diferencial de ser um profissional, ou até mesmo um diferencial de ser um profissional com empresa ou sem empresa aberta, com seguro ou sem seguro, mostrando aí todos os lados que possa te dar aí uma competência um pouco maior, uma habilidade maior. Perfeito. Doutor, então hoje pedir um favor, vamos ver se a gente responde essas duas últimas questões, que senão aqui nós vamos virar a madrugada com certeza papeando. Então o Roberto perguntou o seguinte, que é até em relação, imagina a pista que o doutor deixou há pouco. Estando o condomínio inadimplente, então ele em tese não poderia participar daquela assembleia. Caso ele venha se candidatar a síndico e receber votos, ele poderia ser eleito? Aí que tá. É um outro ponto também, que normalmente as convenções não tratam do assunto. A gente responde de bate-pronto, porque a gente coloca na cabeça de que o inadimplente não pode ser candidato, mas se o inadimplente de fato virar no meio da assembleia, em alto e bom tom, e virar para o advogado, que tem que saber, para o administrador, para o síndico, e falar, então tá bom, se nossa legislação, como a gente disse no começo, é tudo aberto e tudo pode, é simples. É só você me falar onde está escrito que eu não posso, e aí eu vou aceitar. Só que aí fica aquela pergunta, onde está escrito que não pode? Uhum. Se nós não aplicarmos esse artigo, que é o 1335, em sua plenitude, dizendo que ele não pode votar e, conforme diz o artigo, nem participar poderia, normalmente as convenções não tratam do assunto e a lei é omissa. Então, se nós não aplicarmos esse artigo na sua plenitude, a gente tem um problema. Por quê? Eu só posso virar para a pessoa e falar, você não pode ser candidato, porque nem participar você poderia. Agora, se eu imagino que ele poderia participar de forma totalmente aleatória, e essa parte do artigo não existe, só me sobrou que ele não pode votar. E a lei, ela, em tese, mostra para a gente que tudo é permitido, salvo aquilo que é proibido. Sim. Ou aquilo que a lei impõe em algum procedimento. Então, a gente vai tratar sobre todos esses assuntos, mostrando qual é o momento de impor, o momento de mostrar esse tipo de conhecimento e ter essa bagagem. Porque não ter a bagagem, para o síndico, principalmente, que é uma pessoa que está na linha de frente, é muito delicado, porque ele acaba se esbarrando em problemas. E não que ele tenha que ter a bagagem completa e de forma a saber como um advogado. Não, o primeiro ponto que a gente sempre diz é o seguinte, o síndico tem que ter, como a gente disse no começo, uma boa administradora, um bom departamento jurídico, um bom escritório voltado à parte de engenharia, ou seja, ele tem que ter as ferramentas para que ele consiga exercer de forma correta. E não é bom aquele síndico que, de fato, ele deixa de ter tudo e ele mesmo opine, porque ele acaba ali estando na situação, tendo um olhar diferenciado e um olhar totalmente parcial. A primeira coisa que a gente aprende na advocacia
é que não é bom nós advogarmos para nós mesmos. A gente está ali parcial, olhando para um direito que a gente imagina, porque a gente está na causa. Bom é quando você coloca na mão de um outro colega e ele faz assim, agora eu vou defender, estou livre de qualquer conhecimento específico ou livre de qualquer sentimento e eu vou promover essa defesa para você. Essa é a recomendação. A questão de sindicância não é diferente. Perfeito. Então, uma última dúvida, doutor, para a gente encerrar realmente. O Wesley perguntou o seguinte: se um síndico pode multar um morador por barulho causado pelos brinquedos de uma criança que é especial, ele cita aqui que seria autista. Entendi, perfeito. Vamos lá, esse é um ponto bastante delicado, mas eu acho que não gera, vamos dizer assim, muita dificuldade de resolver. Okay. De fato, a gente tem que entender a situação do outro, que é aquela questão da empatia, se colocar no lugar do outro, ter uma certa tolerância, sim. Mas se nós imaginarmos que um brinquedo fique lá o dia inteiro batendo, sem parar, vai chegar num determinado ponto que por mais que nós tenhamos ali uma certa condição de se imaginar uma forma de empatia, vai chegar um momento que acaba criando uma dificuldade de convivência. Uhum. E sim, diante de uma situação como essa, cabe sim a pessoa fazer uma reclamação junto ao síndico, ou tendo uma liberdade, sabendo do caso, que é totalmente diferenciado, tentar buscar um caminho, uma conversa, mas em última instância, sem dúvida nenhuma, nós estamos diante de alguém que está infringindo um regulamento interno, que exige uma advertência, que na reincidência caberia multa, como de modo geral. Mas, sem dúvida nenhuma, que a pessoa, sabendo disso, ela vai tentar criar outros caminhos. Amenizar. Exatamente. Doutor, bom, sem palavras, mais uma vez, obrigado demais, foi muito agradável, o pessoal já super parabenizou aqui, demais. E eu informo a todos que muito em breve mesmo, ainda essa semana, vou só alinhar com o doutor, porque vocês imaginam, a agenda do homem não é fácil, vou só ver as datas aí que ele vai estar disponível para já divulgarmos esse curso, que vai ser enriquecedor, tenho certeza absoluta, não tem dúvida, eu já tive a oportunidade de participar de palestras no qual o doutor ministrou, então saímos de lá enriquecidos e com certeza esse curso vai trazer isso e muito mais. Eu lembro a vocês, toda terça, esse horário, 8 horas, essa aqui, excepcional, falamos 2 horas aqui, sem parar, sempre com temas relacionados à área de condomínios, e aos sábados, às 11 horas, nós trazemos pessoas que moram em condomínios ao redor do mundo, que são os condomínios do mundo. Então, já tivemos em Dubai, já tivemos na Austrália, fomos para Portugal, Estados Unidos, e agora vamos conhecer os condomínios na Alemanha, sábado próximo. Então, eu deixo o convite para vocês, mais uma vez, agradecendo demais o doutor. Que bacana, meu amigo. Parabéns pelo excelente trabalho que você vem fazendo. Sem dúvida nenhuma, tem trazido muito conhecimento. Acompanhei a live de Dubai, a gente aprende bastante coisa e tenho certeza absoluta que as pessoas que tiveram a oportunidade de participar tiveram aí alguma informação que no dia a dia vão conseguir aplicar. E fica aqui o meu agradecimento, principalmente a todos que passaram aqui, que de alguma forma deixaram palavras aqui carinhosas. Então, fica o meu abraço e eu fico sempre à disposição. Doutor, mais uma vez, obrigado, boa noite. Amigos, boa noite a todos. Vamos, time! Até mais. Certinho aí?